Olá pessoal, nos vídeos anteriores eu falei sobre propósito, com vocês, e hoje eu quero falar um pouquinho de uma situação humana que nos incomoda muito, que são aquelas situações, comportamentos ou acontecimentos de algumas pessoas para conosco que apresentam determinada carga de atividades que nos incomodam muito, tais como injúrias, difamações, sentimentos de inveja, maledicência, e que muitas pessoas geralmente costumam afirmar que tais situações sejam fruto de uma influência maligna na vida dessas pessoas. Aqui nós temos um problema a ser solvido com muito mais atenção do que nós possamos imaginar. A começar pelo fato de que nós, seres humanos, desde que as religiões foram organizadas na história civilizatória, temos o péssimo hábito de tributarmos os nossos defeitos humanos, as nossas desqualificações enquanto seres humanos, a ações efetivamente tão somente de influências malignas. Vejam, não quer dizer que elas não existam. Por exemplo, é sabido que algumas pessoas, por inveja, sentimento de rancor, de ódio, má educação, lançam mão de recursos, entre aspas, de magia, por exemplo, para prejudicar outras pessoas. E nós já dissemos, numa parte das nossas conversas, de que o mundo espiritual é dividido em duas camadas. Uma camada superior e uma camada inferior e uma mediana. Aliás, três camadas: superior, mediana e inferior. E que o lançar mão de recursos, de magia, ou de pensamentos nocivos, ou de supostos trabalhos, evidentemente tem as suas consequências num determinado tempo, porque o pensamento maléfico, ele tem um tempo de duração. Ele não é eterno. Aliás, é eterno só Deus. E as pessoas deveriam se preocupar um pouco mais quando se utilizam de recursos ou se utilizam de atividades energéticas para fazer mal às pessoas. Em primeiro lugar, essas pessoas não sabem com que estão mexendo. É lógico que existem muitas pessoas que não acreditam nisto. Nós temos plena consciência disso. Existem muitas pessoas que não acreditam nem em Deus, nem em mundo espiritual, nem em seres espirituais. Eu venho há muitos anos estudando isso, inclusive na correlação com o ser humano, e posso afirmar que sim, existem. Já citei o fato de que não podemos enxergar alguns tipos de camadas eletromagnéticas, raio-x, raio-gama, gravidade, oxigênio. No entanto, existem. Nós não podemos ver, mas existem. Então, afirmar que não existe um mundo espiritual, como algumas pessoas querem frisar, é de uma inocência total, porque você só pode afirmar que uma coisa não existe quando você tem condições de provar efetivamente que elas não existem. Alguns dirão que é autossugestão, o que não deixa de ser uma explicação até aceitável, na medida em que penso, logo existe, como dizia René Descartes, filósofo francês. O pensamento tem um poder muito grande, isso não resta a menor dúvida. E talvez algumas atividades energéticas nocivas, perigosas, maléficas, sejam ocasionadas pelo pensamento. Por isso que existe um grande aviso: cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa pode se tornar uma realidade. Mas o que eu quero mesmo falar é o seguinte: o que acarreta para a pessoa humana sentimentos baixos, de baixa vibração ou de baixa intensidade para si própria? Se as pessoas soubessem que o pensamento negativo acarreta um retorno para si mesmas
de atividades muito negativas não pensariam em fazer mal a outrem. Principalmente para algumas pessoas que, de um modo difícil de ser aceito por todos, têm uma certa intimidade com forças superiores, a saber, Deus, por exemplo. Existem coisas no universo que nós não conhecemos. Por mais que nós falemos sobre elas, nós não conhecemos. Por isso que eu sempre digo que afirmar que isso não existe, aquilo não existe, me faz lembrar aquele adágio ou aquele pensamento espanhol que eu não creio em bruxas, porém que elas existem, existem. Acho que todos já ouviram falar em espanhol, né? Eu não creio em bruxas. Enfim, de que existem realmente forças e energias que desconhecemos. O fato de você não ver uma coisa não quer dizer, conforme tenho tentado demonstrar a vocês, que elas não existam. Daí o perigo de você transitar ou manusear determinadas energias, seja em forma de pensamentos ou ações ou pedidos, que indubitavelmente acarretará em prejuízo de si mesmo, de você mesmo. Há um cientista japonês, inclusive, que fez um brilhante trabalho provando como o pensamento pode influir na alteração das moléculas de água. Acho que todos já ouviram falar, tinha um documentário muito importante, né? Quem Somos Nós, que fala sobre isso. Esse cientista japonês criou um trabalho muito sério de energização, provando que seu pensamento altera as moléculas da água. Aliás, é interessante falar que quando você coloca uma água para aquecer, não sei se vocês já fizeram essa experiência, se não fizeram, faça. Fiquem perto ali olhando para a chaleira ou para a panela com água fervente, ela vai custar a aquecer muito mais do que quando você não está perto dela com os olhos fixos. Isso prova que nosso pensamento, ou nossa atenção, o nosso olhar influi. Enfim, esses sentimentos de inveja, ódio, rancor, raiva, ausência de misericórdia, todos esses pensamentos e atitudes acarretam, em última instância, um mal para a própria pessoa, mais do que o objeto em questão ao qual esses sentimentos são dirigidos. Grandes setores da ciência provam que as emoções retidas, contidas, como ódio e rancor, alteram a função fisiológica, neurofisiológica, estrutural do organismo humano, podendo, inclusive, já existem muitos trabalhos científicos sobre isso, gerar doenças no organismo humano. Porque o nosso corpo é feito para trabalhar harmoniosamente e basicamente com amor, conforme eu tenho dito aqui. O amor te faz bem, o amor te faz se sentir feliz, harmonioso, equilibrado, vibrando numa densidade, por assim dizer, numa vibração muito positiva. E os sentimentos negativos e nocivos acarretam em prejuízos a si mesmos. Portanto, devemos evitar ao máximo. Eu sei que é muito difícil, às vezes, nós não sentirmos raiva, mesmo que momentânea, diante de algumas situações, o sentimento de injustiça, e queremos imediatamente seguir a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Eu posso dizer a vocês que eu não orientaria a pensar assim. Não estou dizendo que vocês devam dar a outra face quando tento debater, né, novamente. Não é isto. Eu sempre recomendo que você se afaste, que você evite. O silêncio é uma arma poderosíssima, se vocês não sabiam. A ausência da discussão, no calor da discussão, pode evitar muitas coisas desagradáveis. Eu me lembro de uma situação que eu presenciei no trânsito, já faz um bom tempo, em que 2 carros colidiram, não foi nem algo grave, e que um dos condutores abriu a porta do carro, já saiu num estado de agressão alterado, se dirigindo para o outro condutor que tinha batido na traseira do carro dele. E o segundo condutor, o que bateu no carro da frente, abriu a porta também e falou: calma, gente, vamos conversar. E o outro
que foi atingido, começou a falar palavras de baixo calão, ofendendo ele, ofendendo a filha e o filho, a mulher que estava no carro, e aumentando o tom de voz, e foi aquela confusão, todo mundo para com isso, e ele aumentava cada vez mais o seu ritmo de agressão, e a segunda pessoa que tinha batido no carro dele, tentando acalmá-lo, não, vamos conversar, não é bem assim, não precisa ser tanto ofensivo, até que ele, o primeiro condutor que foi atingido, atingiu a pessoa com um soco. Bom, aí vocês podem imaginar o que aconteceu. Perdeu-se o controle, eles começaram a brigar e a coisa foi feia. Eu me lembro de ter presenciado isso. Qual é a conclusão que nós podemos tirar daqui? Que os sentimentos nocivos de negatividade, de um certo modo, nos parece, atraem para a situação, para o meio circundante, determinadas energias negativas que, longe de promoverem a harmonia e o entendimento, promovem a desordem, o caos e o aumento da violência. Creio que nós deveríamos pensar 100, 1000 vezes antes de tomarmos qualquer atitude. Lógico, não estou me referindo àquela situação em que passamos que, por uma necessidade de preservação da vida, talvez tenhamos que reagir de forma agressiva para a manutenção da nossa vida. Eu estou me referindo a esses detalhes pequenos. Discussão no trânsito, discussão no bar, discussão com familiares, discussão ou desafetos. Violência gera violência, como diria aquele profeta na cidade do Rio de Janeiro, né? Gentileza se paga com gentileza. Quanto menos você evitar a violência, melhor será para você e para seu oponente. Pela razão de que sim, existem forças, entre aspas, malignas, que estão a todo tempo cercando as pessoas, esperando que elas se desentendam. E aqui o denominador ou o fator mais importante é que essa violência ou esse aumento de sentimentos nocivos, cito todos: ambição, avareza, egoísmo, rancor, maledicência, injúria, perjúrio, estigmatismo, preconceito. Isso só aumenta a violência e acaba sim por atrair determinadas energias, vamos chamar por falta de um termo melhor, espirituais, altamente prejudiciais, tanto ao oponente quanto ao agressor e sucessivamente. Jesus de Nazaré nos ensinava isso, que devemos ser singelos como as pombas e astutos como as serpentes. Tem algumas pessoas que podem interpretar que quando ele disse que era astuto como a serpente, era para nós partirmos para cima. Não, é para nós estarmos sempre vigilantes de que o inimigo nos cerca o tempo todo, para provocar em nós sentimentos de ódio, de rancor, de raiva, e se possível for, nos jogar na fogueira. Porque parece que essas energias negativas se alimentam do ódio, da raiva, do rancor, da injúria, e devemos evitar, se queremos ter uma vida saudável, equilibrada e harmoniosa. Eu sei que em determinados momentos, muitos de nós, inclusive até eu próprio talvez, não possamos conseguir conter as nossas emoções, mas eu quero dar uma orientação. Eu vou sempre usar a palavra orientação, que eu acho melhor que conselho. Eu já disse que eu não gosto muito da palavra conselho, porque além de soar muito prepotente, é meio demodê para mim. Orientar. Você ouve, faz se quiser. Nós temos que aprender a conter nossas emoções, porque veja bem, é pelas emoções negativas que somos usados para determinados fins pelo inimigo. Vejam, quando eu falo inimigo, eu não quero aqui personalizar, porque eu sei que tem pessoas que podem estar ouvindo e vendo esse vídeo, achando que eu estou aqui fazendo uma propaganda religiosa. Vocês veem que em nenhum momento eu estou fazendo isso, estou fazendo de modo geral. Mas existem forças negativas que se alimentam deste sentimento de ódio, de desarmonia, de desencontro, de guerra. E quanto mais nós evitarmos isso, mais seguros nós estaremos. E melhor ainda, mais próximos estaremos daquilo que nós conhecemos como Deus, porque Deus é harmonia, Deus é entendimento, Deus é diálogo, Deus é concordância, é fraternidade.
Eu torno a dizer, eu posso entender que em determinadas situações nós não conseguiremos fazer isso. Eu posso entender, principalmente, por exemplo, pessoas que bebem muito, alteram seu estado de consciência, usam drogas ilícitas, podem estar alteradas. A melhor política é evitar isto, se afastar e não frequentar determinados lugares, ou se levantar quando percebe algum ato que possa sair do controle, mas na medida do possível, tudo que você puder fazer para evitar o enlace do conflito será melhor para você, melhor para o seu oponente. Não alimentem nenhum sentimento de ódio, rancor. Não usem a palavra, que tem um poder imenso, para ofender, para criticar, para responder à ofensa à altura, porque acabará gerando mais e mais violência, e a violência não é um ambiente onde pessoas que dizem crer em Deus possam estar inseridas. Eu quero fazer questão de frisar que não estou dizendo que a gente deva ser pacífico o tempo todo, bonzinho excessivamente, principalmente diante das ofensas. Mas se você puder evitar aumentar a pressão, ou a opressão, ou o ambiente agressivo, melhor será para você e para o outro. Há pessoas que estão totalmente dominadas por energias, alguns diriam espíritos ou potestades, né? Seja como for, que estão ali de vigilância. Por isso aquela frase muito interessante, né? Orai e vigiai, é por nesse sentido. E quanto mais próximo você estiver de Deus, e aqui eu falo de Deus numa dimensão muito mais ampla do que aquela meramente considerada por muitos, numa relação mais íntima, Deus poderá te instruir, ó, saia daqui, não se meta nesse lugar, cuidado com essa pessoa, cuidado com aquele lugar, essa pessoa tem a tendência a isso, abra teus olhos, abra teu ouvido, preste atenção. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais Ele vai te dar a tranquilidade, a harmonia e a possibilidade de perceber momentos perigosos, especialmente em sua vida, na alimentação desses sentimentos. Portanto, aqui vai novamente mais uma orientação. Na medida do que for possível, você evite qualquer sentimento de rancor, ódio, raiva, inveja, ambição, avareza. Evite. Quando você estiver com seu parente, seu amigo, um colega, ou uma situação em que você sentir que é um ambiente altamente contaminado, propenso a agressões, a confusões, evite. Que acordo poderia ter entre a luz e as trevas? Diz a palavra, não é isso? Que acordo pode ter entre a luz e as sombras? Nenhum. Absolutamente nenhum. Podemos também lembrar aquela frase muito notória dos evangelhos, já citei inclusive talvez, da mesma água, da mesma bica não sai água salgada e doce. Água doce e salgada não se misturam. Água com vinho, azeite com água. Estão entendendo? Procurem evitar, porque é melhor para vocês manterem sua harmonia, sua paz. Nada paga o preço da paz. A paz é o que mais precisamos alcançar, seja nas pequenas coisas, seja nas coisas grandiosas. O mundo já tem violência demais, o mundo já tem guerras demais, o mundo já tem rancores, ódios, ausência de misericórdia demais. Não faça da sua vida mais um motivo para que você mais tarde venha se arrepender. Torna a dizer, haverá um momento talvez ou não, em que você terá que defender sua honra, sua família, sua integridade física, tudo bem, é tudo aí, tem o seu peso e medida, é justificável e aceitável. Mas no que lhe for possível, evitem se confrontar com o ódio, com o rancor, com a raiva. Se uma pessoa tem raiva de você, o rancor, é problema dela, não é teu problema. Ela terá que lidar com a raiva dela. Não entre no mesmo nível vibratório, não entre no mesmo nível de jogo. Violência gera violência, agressão gera agressão. Torna a dizer, na defesa da sua vida não tem saída, talvez você tenha que em algum momento tomar uma atitude para se defender. Mas na medida do que lhe for possível fazer, evite. Mas comece a evitar aqui, na mente, depois aqui no coração. E depois se resolverá nas atitudes.
Você aprenderá com isso que você será muito mais feliz quando viver num mundo onde não tenha tantos conflitos. Pode parecer difícil no início se controlar, mas esse é o caminho. Ao menos para aqueles que dizem que acreditam em Deus, porque Deus é paz, harmonia e amor. Se não há harmonia, paz ou amor, me desculpe, não é um ambiente de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço.